Quero explicar o que foi esses falar. Olá, boa noite. Nós estamos começando mais um Momento Bancário em Debate. Eu sou a Juvândia Moreira, presidenta do sindicato, e hoje nós vamos conversar sobre um processo importante, né, que dá início à campanha nacional dos bancários. Que na verdade que dá início à campanha específica, lá, que é concomitante, né, que é paralela à campanha nacional, tem as mesas específicas, né, do Banco do Brasil e da Caixa. Então a gente vai falar dos congressos que aconteceram agora nesse final de semana, o congresso da Caixa, dos empregados da Caixa Econômica Federal e o congresso dos funcionários do Banco do Brasil. Para começar esse primeiro bloco, nós vamos falar agora do congresso, né, dos empregados da Caixa Econômica Federal. E a gente tem aqui Dionísio Reis, Dionísio que é empregado da Caixa, Dionísio que também é da executiva do sindicato, foi eleito agora nesse processo eleitoral pelo qual o sindicato passou, e é dirigente da nossa federação e representa os bancários aqui do estado de São Paulo na CE Caixa, que faz o processo de negociação dessa pauta específica da Caixa. Boa noite, Dionísio. Boa noite. E a gente tem aqui também o Renato Pérez, né? Renato é um empregado da Caixa Econômica Federal, é delegado sindical. Boa noite, Renato. Boa noite. E estava presente, né? Foi eleito na Assembleia, estava presente como delegado desse Congresso dos Empregados da Caixa. Bom, esse era o 30º CONECEF, 30 anos de história, né? E é importante a gente reforçar, porque são 30 anos que os empregados da Caixa do Brasil inteiro se reúnem, né? São eleitos em assembleia, são selecionados, são, né, articulados a partir dos locais de trabalho, das assembleias, e vêm como delegados e vêm discutir os problemas dos empregados da Caixa, e vêm discutir as propostas dos empregados da Caixa e tirar uma pauta de reivindicação. Bom, então a gente vai conversar um pouco como é que foi esse congresso e também, né, que pauta que era essa. Dionísio, os delegados de São Paulo foram eleitos para ir para esse congresso a partir de... A gente principiou por uma assembleia, né? Fizemos uma assembleia aqui na base, que elegeu alguns delegados para o Congresso Estadual. Fizemos também eleição nas unidades, né? As unidades que não estavam representadas na Assembleia podiam fazer eleição, então, de um delegado por agência, né? Por unidade, por local de trabalho, para o Congresso Estadual. Do Congresso Estadual se tirou os delegados para o CONECEF. É claro, porque, pedindo para o Dionísio explicar esse processo, porque é importante saber, o Congresso Nacional tem um número de delegados, e a partir desse número total de delegados é distribuído proporcionalmente pelos sindicatos, né? Então, São Paulo tinha lá uma quantidade de delegados que participaram de todos os debates. Aí os delegados pautam os debates nesse congresso, né? E eu queria perguntar aqui para o Renato. Renato, né, de todos os debates que você acompanhou aí nesse congresso, primeiro, você já tinha participado de outros CONECEFs? Eu participei do 27º CONECEF também. E aí agora está no foi agora depois é o 30º. Só pro 30º. Então, de todos os debates que você e as discussões feitas no congresso, o que mais te marcou? O que você achou fundamental? Na verdade, são tantas as mazelas que a gente vê hoje nas unidades aí acontecendo com os colegas, que é difícil a gente dizer o que é mais importante nesse sentido, né? Do evento como um todo, eu achei muito importante por ser o 30º, né? Falou-se muito de história e a gente teve contato com diversos companheiros que já fazem a luta há muito tempo e que falaram das greves históricas, das conquistas históricas, né? Da conquista das 6 horas nos anos 80, da conquista da mesa única agora já em 2003, né? E até algumas falas emocionantes mesmo, né? De como isso foi conquistado e de algumas coisas que aconteciam que a gente não tinha nem ideia, né? É uma coisa que ficou marcado para mim, que parece uma anedota mesmo, foi na fala de um companheiro que ele disse que se entregava a pauta nos anos 90 para o porteiro lá da matriz, né? E hoje se negocia de igual para igual na mesa, se entrega na mão da direção da Caixa a pauta, né? É verdade, né? Na década de 90, não só a pauta de reivindicação da Caixa, mas do Banco do Brasil é a mesma coisa, né?
a direção do Banco do Brasil não nos recebia, não recebia a pauta, não tinha mesa de negociação específica, não conosco, que, né, como movimento sindical que representava os bancários no Brasil inteiro. Eles faziam com a Contec, os reajustes eram zero, né? Nós passamos uma década inteira tendo sem aumento real no salário, né? Porque reajuste 0,1 não é reajuste, né? Então, realmente era uma época difícil, tanto para o Banco do Brasil, tanto para a Caixa Econômica Federal, quanto para os bancários do Banco do Brasil também. Entregue porque o porteiro eles não deixavam subir, então o porteiro protocolava lá, né? Era esse o tratamento que se tinha, né? E agora, pelo menos, nós temos uma mesa de negociação e temos condição de colocar essa pauta e tem que fazer luta, porque tem gente que acha o seguinte, bom, tem um governo democrático popular eleito, não precisa fazer luta, não existe isso, né? Tem que fazer luta sempre, porque se você esperar, né, que as nossas reivindicações vão chegar de cima para baixo, né? Numa caneta, você esquece, porque nós aprendemos uma coisa, as nossas conquistas são feitas com lutas, né? Com organização, com mobilização, com luta. E é assim que a gente tem que fazer, independente de qual seja o governo, né? Tem que lutar, tem que se mobilizar e lutar, porque a greve de 85 foi um exemplo disso, conseguiu vir para a categoria, a conquista da jornada de 6 horas, né? E isso foi uma grande mobilização, foi a maior greve da história, acho que da América Latina, foi a greve dos bancários. Foi o primeiro CONECEF. Nacional. E foi o primeiro CONECEF, né? que organizou essa. Dionísio, vamos entrar agora nas deliberações, assim. Nós temos vários problemas empregados da Caixa, como falta de funcionários nas agências, problema do desrespeito à jornada, do excesso de sobrecarga de trabalho. O que se deliberou de pauta que se destaca como importante? Bom, a gente tem diversos aspectos no Congresso, né? A gente trata por grupos, né? Então, você tem lá o grupo que vai tratar de saúde do trabalhador, saúde Caixa, FUNCEF, aposentados, o grupo que vai tratar da carreira e das condições de trabalho condições de funcionamento das unidades. E tem o aspecto estratégico, a questão de como vai lidar o movimento com isso, né? A gente tirou como estratégia geral a manutenção da mesa única, com as mesas específicas concomitantes, que tem sido uma estratégia vencedora nos últimos anos, né? E, claro que são 10 anos... viver no isolamento, né? E a gente já viveu no isolamento da década de 90, que não tinha mesa única. São 10 anos de greve. Só perderam. 10 anos de greve, 10 anos de conquista, e a gente colocou esse ponto lá, afirmou esse ponto, os empregados da Caixa, no Congresso. As pautas específicas, a gente teve a manutenção da bandeira de democratização do nosso fundo de pensão. A gente quer mais democracia. Hoje a gente ainda tem a questão do voto Minerva. A gente quer que retire esse voto Minerva. No Saúde Caixa, as questões são de que a gente tem um superávit no Saúde Caixa, e a Caixa tem utilizado esse superávit não para melhorar o Saúde Caixa, a gente quer que melhore, que credencie mais médicos, que tenha acesso aos médicos e ao Saúde Caixa, todos os empregados da Caixa. E nas questões gerais, tem a questão de contratação. A gente, os delegados do 30º CONECEF tiraram 130 mil empregados, um número a gente alcançar com a mobilização. Hoje tem 99 mil. Hoje tem 99 mil. Um aspecto interessante sobre esse debate de contratação foi surgir uma proposta sobre mais empregados por setor, né, que alcança aquele debate que a gente já fez no último programa, a questão do aumento da sobrecarga de trabalho em cima do trabalhador ali, que está no setor. A gente vê a Caixa abrindo agências hoje com um guichê de caixa. Por mais que você... as pessoas, por mais que tenha uma contratação... Isso, é só Tem que chegar um idoso... É absurdo isso. E uma posição muito importante do 30º CONECEF o Congresso Nacional dos Empregados da Caixa, ele tem um fator formador muito importante para a militância dos empregados da Caixa, né? Como vocês já disseram, em 85 foi a partir do primeiro CONECEF que os empregados da Caixa se uniram para se juntar aos bancários na grande greve de 85, e a partir de 86 ter a conquista das 6 horas e as questões de poder se organizar nos sindicatos bancários. Outros aspectos do CONECEF durante o tempo foi a organização dos empregados sempre junto com a pauta, e aí junto com a pauta dos bancários durante os anos 90, defendendo os empregados da Caixa dos ataques que o neoliberalismo trouxe para a gente. E ataques assim, arroxo salarial foi uma questão que foi colocada,
que é o não aumento, né? Demissões em massa a gente teve durante os anos 90 e a gente teve uma perda de direitos, né, dos empregados durante esse período. Por conta disso, os empregados da Caixa, e nesse processo de formação, foi muito interessante você vendo os colegas fazendo esse debate, né? Por conta disso, tirou apoio à eleição da Dilma, né, para 2014, defendendo aí o governo democrático popular como uma estratégia também de defesa do papel social da Caixa, de manutenção dos direitos e sendo aí uma plataforma que a partir daí a gente tentar conquistar mais direitos e também a questão da gente entregar uma pauta específica também para o presidente. Obviamente, né, analisando os projetos que têm em disputa. Isso, até a gente analisando fez... também e cobrando, né, cobrando da Dilma que se invista mais, que a Caixa Econômica Federal invista mais na relação, na melhoria da relação com os funcionários, né, Sim, nas contratações. A gente fez até análise, viu, Juvande, aqui, assim, tiramos uma pauta de entregar a pauta de reivindicação para diversos candidatos. Principalmente os progressistas, né? Porque alguns estão aí realmente para fazer o desmonte, né? Já estão no discurso dos programas que já na eleição que já está sendo lançada agora, já estão falando de desmontar, né? Que é a história do Estado mínimo, desmontar as empresas públicas. Claro. Recessão, gerar recessão, desemprego. E a gente analisou a viabilidade, das candidaturas e viu que a candidatura da Dilma é a que está com mais chance aí de ganhar e de vir de encontro com a defesa do papel social da Caixa e a defesa das questões das melhorias de condições de trabalho. Acho que é importante contextualizar, né, para que as pessoas não entendam bem o contexto. A história do 0800, né, que o pessoal falava. Na década de 90 se criou o funcionário que era o 0800, zero de direito e 800 de salário, que era o piso dos bancários, dos empregados da Caixa e do Banco do Brasil na década de 90. Né? A gente conseguiu... E a gente fez toda uma luta e aí tem que continuar fazendo, porque o piso ainda é baixo, se você considerar, né, o setor que a gente trabalha, né, tem que lutar bastante por isso, para melhorar. Ainda tem trabalho gratuito, porque tem hora extra não paga. Né? Eu queria até perguntar para o Renato, pedir para o Renato falar qual que é a unidade que você trabalha e do que foi aprovado lá, por exemplo, o fim do trabalho gratuito, que é o pagamento de todas as horas extras, né? E também o ponto, porque hoje uma parte dos empregados da Caixa não registram o ponto, né? Nós temos uma ação judicial, a gente ganhou ação aqui em São Paulo, Osasco não, nós não conseguimos ação para Osasco e região, então o pessoal de São Paulo tem uma, está submetido a um contrato, o pessoal de Osasco a outro. E no Brasil também está, quem conseguiu ação tem o registro do ponto, são pouquíssimos lugares. Né? Como é que funciona, qual é a tua unidade, como é que funciona isso? O pessoal faz hora extra sem receber? A minha unidade é a Pedroso de Moraes, né, na Superintendência Pinheiros. A Pedroso ela já teve um histórico de se fazer muita hora extra gratuita. A gente, através da conscientização dos colegas e da mobilização, a gente conseguiu conquistar de não fazer a hora extra gratuita, pelo menos, mas ainda tem muita hora extra compulsória, né? E quantos funcionários tem lá? Se não me engano, são 48. É atípica essa chance. É atípica. Né? Mas ainda tem colegas que são os que têm função, né? Que se propõem mesmo a fazer. E aí é complicado. Quando o colega ele mesmo se propõe a fazer, fica mais difícil, né? Quando tem um delegado sindical atuante, você consegue, pelo menos, que a maioria não faça, né? Sim, eu diria um delegado atuante e colegas com disposição de apoiar também. Eu acho que eu sou beneficiado principalmente pela presença de alguns colegas que eu chamo brincando de vintage, que vintage é um artigo que ele é antigo e por isso tem mais valor, né? Que viveram essa luta também e que fazem peso também na correlação de força para que a gente consiga fazer cumprir pelo menos o que está no acordo. Né? Ter uma noção de que ele, quando está abrindo mão de direito, ele não está abrindo mão só do direito dele, está abrindo mão do direito de todos. Né? O Dionísio, foi aprovado também a criação, né, reivindicar, né,
criar um comitê de acompanhamento do processo seletivo interno, né, com a participação dos empregados. Hoje tem vários problemas aí, no processo seletivo? Sim. A gente faz o debate do processo seletivo interno, que foi uma conquista do movimento sindical, que foi uma conquista debatida já nos antigos CONECEFs. Um dos problemas que a gente tinha é que a gente tinha um processo seletivo minimamente transparente e objetivo e que funcionava de certa forma até um certo período e a gente não tinha a mesma clareza na saída. Então, o colega galgava a função, chegava na função e numa canetada só ele perdia essa função, esse cargo, né? E a gente fazia esse debate há bastante tempo. A Caixa fez a pior coisa que podia fazer, ela flexibilizou a entrada. Daí, muito do processo seletivo perdeu essa objetividade e essa transparência. E hoje, na pauta, lá discutindo isso, os empregados da Caixa no 30º CONECEF acharam por bem fazer um debate de uma participação efetiva, então, dos empregados, que tivesse um comitê, não os moldes de GT, como foi o debate que a gente fez em outros períodos. O comitê é para ver se está sendo acompanhamento. Alguém tá sendo privilegiado Acompanhamento. ou se está tendo critérios claros, não é isso? Isso. Isso é importante. Ainda hoje eu estava conversando com uma colega na unidade a esse respeito, ela estava falando do PSI e ela me falou uma coisa muito interessante, que da perspectiva dela parece que quanto menor a função, mais exigências tem. Que quanto mais alto o cargo, mais pesa, vamos dizer, o marketing pessoal, menos os critérios objetivos, né? Então, assim, parece que o difícil é ingressar no caminho. Depois que ingressa, aí... Isso é péssimo, né? Porque aí os bons profissionais começam a se sentir desprivilegiados, a se sentir preteridos nessa história. Inclusive, o Claudemir manda aqui pra gente uma pergunta. Ele fala, nós estávamos aqui em dúvida se é para a Caixa mesmo, né? Que cada dia que passa estamos mais desacreditados, não temos promoções, e essa história que o Congresso, é importante ressaltar, discutiu esse problema das promoções, né? Da jornada, né? Da valorização dos empregados, né, Dionísio? Tudo bem demitir funcionários e não repor? Achei bem estranha essa pergunta é a nossa dúvida, porque a gente tem acompanhado também o processo de desligamentos, né, dados números, porque nos privados isso é muito comum, né, mas nos públicos já é outra, a situação é outra. E os que ficam estão enlouquecendo. O que a gente vê muito nas unidades é a falta de funcionários mesmo, né, várias unidades aqui na nossa base a gente tem acompanhado, tem cobrado da Caixa que se coloque mais funcionários em várias unidades que a gente tem reclamação e percebe que falta empregado, né? Eu tenho um entendimento dessa questão, Giovanni, que ele fez a pergunta relacionando demissão, porque a gente conseguiu derrubar o RH 008, que era da década de 80, que as pessoas eram demitidas. Da década de 90, que a gente conseguiu derrubar, readmitir os colegas, né? Inclusive, durante o período, os empregados da Caixa também faziam doações aos colegas que tinham sido demitidos por motivo de mobilização. Isso é muito interessante, foi colocado lá como história. Mas aqui mostra um pouco da sobrecarga de trabalho e como ele se perde na hora de falar disso, né? Porque demissão pode ter sido alguém que estava chegando, né, no estágio probatório, que a gente tem alguns desligamentos e a gente discute como é que é visto esse estágio probatório. A gente vê como um momento que ele tem que aprender a trabalhar na Caixa. A Caixa muitas vezes vê como um processo seletivo, pura e simplesmente. Ou pode ter sido uma demissão por uma apuração sumária, e aí algum caso de desfalque, de roubo e tal, e que ele está se sentindo constrangido não pela demissão, mas sim por ficar com o trabalho do colega. Né? Não é a discussão da demissão, mas sim a sobrecarga de trabalho. Aí ele fala o seguinte, e também fala das metas, né? De dar conta, ter que dar conta dessas metas abusivas. Isso realmente é um grande problema no sistema financeiro, é um problema nos bancos públicos, e a gente tem cobrado muito isso. Eu acho que temos que intensificar a nossa luta esse ano contra essa abusividade, contra essa pressão, essa cobrança. As pessoas estão enlouquecendo, literalmente. Infelizmente, é literalmente, né? Adoecendo, com depressão, com estresse, né? Perdendo a saúde mental. É isso que está acontecendo na nossa categoria por conta da forma de gestão. E, infelizmente,
quem devia dar o exemplo e não fazer isso seriam os bancos públicos, deveria dar um exemplo para o sistema financeiro. A gente vê essa mesma prática colocada nos bancos públicos, né? E o Congresso certamente, né, discutiu o problema das metas, da cobrança. Sobrecarga de trabalho, principalmente. Né? Gente, nós estamos finalizando aqui nosso primeiro bloco. Tem várias, né? Tem as questões sobre saúde caixa, sobre FUNCEF, sobre segurança, que foram discutidas no Congresso. Eu queria passar para o Renato e o Dionísio, né, fazerem suas considerações finais, colocando mais alguma coisa que foi aprovado ou discutido no Congresso, que é importante. Então, eu acho importante a gente deixar para os colegas que participaram. A gente tem um Congresso que tem uma representatividade lá de um delegado para cada 300 na base. Isso é bastante importante, bastante interessante. E deixar para os que não participaram que aquilo é um momento de formação, né? Então, na próxima oportunidade, participem. É um momento que as pessoas aprendem, elas se apropriam das questões que são discutidas no banco. Esse período de formação traz diversos debates que a gente não faz no dia a dia. A gente geralmente discute só os problemas, né? Então, o Congresso dos Empregados da Caixa é um momento que os empregados olham para si e discutem as soluções, discutem a forma de lutar, a forma de organizar e conseguir vencer esses problemas, né? Renato. Eu acredito também que é uma grande experiência, né? Eu acho que os delegados sindicais precisam se imbuir dessa força, né? Da interação com o movimento, para chegar lá na unidade e saber que tem como fazer mobilização, né? Tem força para mobilizar os colegas, que tem uma história por trás, né? A Caixa é uma instituição de 153 anos e a gente tem responsabilidade sobre esse legado, né? E foi muito importante ter contato com os colegas do Brasil inteiro, que a gente percebe que, apesar das diferenças regionais, né, culturais, nós somos uma grande família. A Caixa é uma grande família e nós vivemos as mesmas coisas no dia a dia. Muito bem, eu acho que os congressos também discutiram um pouco da importância desta mobilização ser forte para a campanha, tanto para a campanha, para as questões específicas, quanto para a campanha nacional, nas questões gerais, na mesa única. E precisa todo mundo participar. Nós tivemos agora uma greve importante, que é a greve dos metroviários, né, em que teve uma grande participação, né, mas é uma situação, né, também... Inclusive da tropa de choque, né? É uma situação muito diferenciada, porque ali você para a cidade inteira. Você parar um banco, você não está parando a cidade inteira. Por isso que é fundamental que todos os bancários parem, né? Todos os bancários participem da campanha. Se tiver que parar, se tiver que fazer uma greve, que todo mundo participe da greve. Nós conversamos um pouco sobre isso até na abertura do Congresso, a necessidade de você envolver todos na campanha. E aqui no sindicato, nós estamos agora nas várias regionais, né? O sindicato tem 7 regionais, nós estamos marcando reuniões nos locais de trabalho para conversar um pouco, para conversar sobre a campanha geral. Acho que é importante também falar dessa pauta específica de como é que nós vamos fazer para conquistar isso que foi deliberado no Congresso, né? E aí, se vocês quiserem marcar reunião na sua unidade, basta, né, procurar a regional. Se for aqui no centro, é Regional Centro, na Paulista tem regional, Osasco, Sul, Norte, né, Leste. E eu vou acompanhar também o máximo de reuniões que eu puder. Amanhã de manhã já tem uma reunião, né, no local de trabalho, e é fundamental a gente conversar sobre a campanha. A gente está muito próximo, a gente determinar nossas prioridades, a nossa estratégia, como é que nós vamos fazer, porque nós temos que fazer uma campanha vitoriosa que resolva os problemas das condições de trabalho, da sobrecarga e do salário, né? E só vamos fazer isso, gente, tá? E a história, o Renato falou das conquistas, do quanto foi importante historicamente a mobilização. Nós só vamos fazer isso se vocês estiverem conosco, né, com o movimento, participando, e não pode ser só os técnicos bancários, não pode ser só os caixas, tem que ser todo mundo, né? Todo mundo tem que estar junto nessa luta. Nós vamos para o intervalo e depois nós vamos voltar para conversar sobre o Congresso dos Funcionários do Banco do Brasil.
Estamos de volta no Momento Bancário agora para falar sobre o Congresso dos Funcionários do Banco do Brasil. Para falar sobre isso, nós estamos aqui com o Ernesto Izumi, que é funcionário do Banco do Brasil, é diretor aqui da executiva do Sindicato dos Bancários. Boa noite, Ernesto. Boa noite, Gilvândia. Bom, Ernesto, você estava acompanhando um pouco do debate do Congresso da Caixa, né? Queria te perguntar primeiro o que foi definido nesse Congresso, né? O que você destaca aí como uma das coisas mais importantes, ou um momento importante do Congresso também, que não seja necessariamente a definição da pauta, né? Porque o Congresso também não só define pauta, ele também faz discussões importantes, não é mesmo? Sim, inicialmente, né, boa noite a todos os ouvintes, né? Eu queria dizer o seguinte, vamos dividir em termos de remuneração, condições de trabalho, saúde, previdência, né, e organização do movimento, e além das questões políticas. Nós, nesse Congresso, né, um dos debates principais que todo ano acontece com relação à remuneração. Nossa luta é para melhorar o plano de carreira, né, através de uma série de modificações, desde piso, melhoria também do percentual de promoção a cada 3 anos, melhorar os critérios para ascensão profissional, para que sejam transparentes. Então, tem muita coisa relacionada à parte econômica, né? Mas a questão das condições de trabalho hoje é uma das questões que mais comove os funcionários, porque tem muita gente ficando doente, assim como na Caixa Econômica Federal, por conta de metas abusivas e da lógica perversa, né, de uma administração do Banco do Brasil, que embora seja uma empresa pública, tem uma gestão praticamente privada, né, apenas focada no lucro e resultado. Tem uma questão política também muito importante, né, que foi discutido, né, um apoio relacionado a um governo democrático popular, né? No caso, a gente avaliou várias possibilidades, várias questões, fizemos um debate amplo e nós queremos compromisso, né, do governo, do atual governo, para apoiá-lo, né? O governo que está sendo agora conduzido pela presidenta Dilma, para que ela conheça bem a nossa pauta de reivindicação dos trabalhadores e nós vamos cobrar para que haja mudanças efetivas no Banco do Brasil, porque a direção do Banco do Brasil ainda pratica uma gestão muito mais voltada para o mercado do que para o país como um todo. Então, há muitos problemas que os funcionários enfrentam. Essa é uma das pautas políticas mais importantes que nós tivemos esse ano. Além da questão também da Previ, Cacique, eu posso detalhar um pouco mais, né? Bom, eu queria, enfim, começar aqui, para a gente conversar um pouco sobre o que foi aprovado, falando dos problemas que a gente ouve dos bancários, né? Você falou aí dessa pressão, eu vou começar por aí que eu estava falando isso no Congresso da Caixa, também discutiu isso, né? Os bancários, a gente escuta muita reclamação dos bancários do Banco do Brasil de cobrança de metas. O banco se comportando como se fosse um banco privado e fazendo sua gestão por resultado, por cobrança, por pressão, né? Impondo metas sem que o funcionário possa discutir se aquelas metas são possíveis de serem atingidas ou se são completamente insanas, né? Porque a gente vê o resultado disso no adoecimento dos bancários. E do Banco do Brasil não é diferente, né? Você vai nas agências, tem sempre alguém que está passando com problema de saúde. O que se discutiu sobre isso, Ernesto? Olha, o banco, muitas vezes, ele afirma que tem um nível baixo de adoecimento e que os funcionários estão contentes por conta de uma pesquisa de clima. Mas, na verdade, tem muita subnotificação do adoecimento do bancário, né? Então, o Banco do Brasil, como outros bancos, ele subnotifica. Então, os indicadores acabam até prejudicados. E essa questão da doença, né, as metas do pessoal arrocha tudo, e vai chegar agora no final desse semestre agora também, onde há uma pressão muito grande, diária, né, de AD, aquelas coisas todas de vendas, e chega um momento que a gente está discutindo não só discutir as metas, mas também aumentar o número de funcionários, porque tem agências com 5 funcionários, então a gente tira uma resolução de negociar, buscar negociação para aumentar para no mínimo 12 funcionários, porque hoje tem agências... 12 funcionários por unidade? Por unidade, no mínimo. Porque tem unidade com... Com 5, 6 às vezes. Com 5, 6? É. Então a questão não pode, né?
Não pode ter unidade com 5 funcionários. Mas não quer dizer que onde tem 30 Não. possa diminuir para 2. Tem que né? ser, tem que Então, ser essas questões tem que serem deixar bem claro, discutidas. senão o Brasil vai falar assim, então aqui eu tenho 30, eu vou diminuir para 2. É verdade, né? Isso pode? De forma alguma. De forma alguma, né? Com certeza. Bom, isso, a saúde e previdência, o que foi decidido sobre CACI, sobre Previ? Sobre Previ, assim, uma questão que mais comoveu as pessoas no último período, inclusive na questão da eleição da Previ, que nós vamos continuar insistindo, né, que são nossas propostas, inclusive, é botar um teto, né, de remuneração para que os altos executivos do banco não sangrem o plano. Então, a gente vai continuar brigando para botar o teto, né? Assim como também reduzir a parcela Previ, que melhoraria o benefício, melhorar uma série de coisas dentro da Previ, né? E para o pessoal do plano futuro... Também tem o voto de Minerva, né? Que o pessoal acabar da com o voto de Caixa Minerva, também discute acabar o voto de Minerva, que também tem na Previ. E é bom né? lembrar Se que o voto... der empate, o banco pode decidir. Exato, né? como foi em 2001. Em 2001, o governo federal ele fez uma intervenção e com o voto de Minerva ele arrancou lá 1 bilhão e 700 milhões de reais, né? E realmente foi muito prejudicial para o plano aqui. Então, a gente quer impedir que isso volte a acontecer, né? Não foi utilizado nos últimos anos, mas a qualquer momento esse voto de Minerva é uma ameaça contra nós, né? Porque não foi utilizado porque os trabalhadores tinham pessoas eleitas ligadas ao movimento sindical que o banco sabe que se for lá e colocar o voto de Minerva, o movimento vai fazer, né, uma revolução. Se for um tema que tenha discordância do movimento. Se fala sobre CACI. CACI, uma das coisas principais, né, a gente quer agora conseguir fazer uma mesa de negociação com o banco, né, onde os nossos representantes especialistas em saúde e CACI, eles vão assessorar. A gente quer discutir o seguinte, né? Como melhorar o nosso exame periódico, como a gente pode identificar realmente as doenças que estão acometendo os bancários, né? Porque a CACI ela tem condições de fazer levantamentos, né? Claro que ela tem todo um sigilo, mas a gente quer forçar esse debate, né? Que o banco arque, inclusive, com tratamento de quem adoeceu pelo trabalho. E não são poucas pessoas, né? Todo dia a gente atende alguém aqui no sindicato com algum problema, embora muitas vezes na estatística não apareça, porque há subnotificação ainda, né? Então, a CACI foi discutido muito isso e uma série de outras melhorias também. Mas o central, acho que o principal para o bancário é isso. Nesse caso, é melhorias para quem já adoeceu, para quem adoecer, e na outra ponta é melhorias no processo de trabalho para que ninguém adoeça pelo trabalho, né? Que é muito comum. E o banco arque com dinheiro, né? Porque o tratamento fica na mão do associado né? Da própria entidade, né? Muito bem. O que mais que você fala sobre organização? Nós debatemos também o modelo de negociação, né? Porque nos últimos anos a gente tem feito negociações específicas, né? Ao mesmo tempo que a gente negocia também a pauta geral dos trabalhadores bancários, né? Então, a gente quer manter esse modelo, onde tem participação de sindicatos do Brasil todo, né, com várias formas de pensamento, e até convidar algumas forças que não participam lá dessa mesa, porque elas entendem que não tem que participar, para vir participar, porque é um espaço plural de debate para discutir com o banco. Eu acho que é na unidade que a gente tem chance de avançar melhor nas pautas. Nós né? avançamos nesses últimos 10 anos por um processo de unidade, de calendário comum, as pessoas entram, saem juntos da campanha, da greve, né? Todo mundo participando, isso nos fortalece muito. Outro debate que eu acompanhei um pouquinho do Congresso, muito pouco, mas outro debate feito era a necessidade de todos, a gente falou isso na Caixa também, de todos participarem da campanha, porque às vezes tem gente que fala assim, não vou participar, vai lá outra pessoa no lugar dele, na Assembleia, vai outra pessoa na greve, né, uma parte faz a greve, outros não fazem, né, uma parte vai na Assembleia, outros não vão, entendeu? Uma das questões importantes é que todos participem da campanha, né? Sabe, Giovanni, eu sou meio antigo de banco já, né? Hoje tem muitos funcionários novos que não pegaram histórico. Então, eles chegam, e antigamente a gente tinha uma formação de como atuar nas greves dos próprios funcionários, né? Às vezes os próprios funcionários orientavam. Você chegava no dia de pré-greve, pré-campanha, você vão para a Assembleia, depois quando já se marcava pontos de encontro, né? Então, a participação era ativa, né? Hoje em dia, muitas pessoas pensam que o sindicato tem que resolver tudo sozinho. Não é. Assim não tem solução. É importante as pessoas irem para as assembleias. Não estão nem dizendo que vai ter greve. Quem vai resolver vai ser a assembleia. Claro. Entendo uma greve, o pessoal tem que saber se organizar, procurar os seus colegas. É fato também que mudou muito a estrutura do sistema bancário.
Quando começaram as greves, tinha agências com 1.000 funcionários, 180 funcionários, 200 funcionários. Hoje em dia, às vezes com 5 funcionários é mais complicado, mas eles têm que participar, porque o resultado de uma campanha depende do quê? De quem faz greve, mas também depende de quem não fez. E o resultado é proporcional. Quem não fez a greve, não ajudou de alguma forma a convencer um outro colega a participar, ele influenciou no resultado, negativamente. Claro. Então, o apelo que eu faço para todo mundo, porque, de certa forma, também há um entendimento da base que, apesar dos avanços que teve nessa década, porque antes, em 90, a gente teve prejuízos e prejuízos, apesar dos avanços, ainda há um descontentamento. Por quê? Porque é natural, da natureza do ser humano. O sindicato ele tem que buscar cada vez mais tudo, mas ele também tem que saber mobilizar as pessoas. Nós estamos fazendo esse trabalho, né? Chamar o pessoal, estamos aqui para fazer várias reuniões com as pessoas em todo o local de trabalho, pode ligar para a gente que a gente vai fazer, amanhã de manhã já tem uma reunião marcada, né? E assim a gente vai construindo, para quando chegar no auge da campanha, ter o maior número de mobilização possível, né? A gente tem exemplos para dar de boas campanhas, né, nos bancários, e vamos continuar batalhando para isso. Agora, o bancário, o Banco do Brasil, só tem um jeito, é vir para a campanha, não tem saída sem você nisso daí. Porque as pessoas acham, muitas vezes cometem o equívoco de achar que é o sindicato quem faz a luta. Não, o sindicato organiza a luta e coloca toda a estrutura à disposição. Mas quem faz a luta são os trabalhadores, né? Porque se o sindicato chama um dia de luta, chama dia de mobilização, chama uma assembleia, né? E se essas atividades não dão certo, se os funcionários não participam, gente, está tomando lado, está tomando, né? Não é que não está participando, está sim, está decidindo ficar do lado do banco, né? Ficar contra os funcionários. Quem não participa está tomando uma decisão, né? A decisão de enfraquecer o movimento. O movimento precisa de participação. E é fundamental a sua participação na campanha. O Ernesto falou, eu já tinha falado isso no primeiro bloco, a gente está fazendo as reuniões nos locais de trabalho, em todos os bancos. Enfim, chama, pede, cobra, né, cobre, tem sempre, em cada local tem alguém responsável, que a gente vai, eu estou acompanhando o máximo de reunião que eu puder, o Ernesto com certeza o máximo de reunião que ele puder, que a gente está se dividindo aí para estar em todos os locais e conseguindo fazer o maior número de reuniões possíveis no local de trabalho para preparar. E a gente também está com a consulta, né? Já está aí a folha bancária, já saiu a folha bancária falando da consulta, também está no site, né? Essa folha bancária de hoje está falando da consulta, pedindo para responder. É importante, assim, a gente todo ano vai acompanhando as mudanças, vai acompanhando em vários momentos. A consulta é muito importante para a gente saber onde é que a gente bate mais na mesa de negociação, onde é que a gente, né, sabe que isso aqui é fundamental. O bancário, você não pode sair da campanha sem esse item, porque ele apareceu, né, na maioria das consultas. Então, em tudo, responda a consulta, participe das reuniões no seu local de trabalho, chama o sindicato para ir lá, que a gente com certeza vai. E a receita de uma campanha salarial vitoriosa é a participação dos trabalhadores. Em qualquer ramo de atividade, em qualquer local, é a participação dos trabalhadores. Não existe outro segredo. Quero falar uma coisa sobre a consulta, viu, Giovande, né? Nós temos várias questões que são relacionadas ao trabalho, à saúde, segurança, mas tem uma questão, porque no Banco do Brasil, a gente sempre, além da pauta específica, a gente sempre tem questões políticas importantes. Tem uma questão aí que fala sobre financiamento de campanha, né? Que os empresários, eles se organizam, pagam campanhas e elegem seus candidatos. Eu entendo que nós também temos que debater que a solução dos trabalhadores não passa pelos sindicatos e passa também por fazer mudanças significativas no Congresso. Na sociedade. Então, claro. Tem uma questãozinha ali, que é a última pergunta, que eu acho que todo mundo deve ficar atento, porque a gente quer fazer um plebiscito, nós queremos repensar o modo de fazer política nesse país, porque é fundamental, né? Então, tem uma questão específica. Nós precisamos fazer mudança, a gente defende uma reforma política, quer saber o que você pensa sobre o assunto, né? Porque hoje, você olha o Congresso Nacional, ele não nos representa. Ele majoritariamente representa quem? Os empresários, né? É quem financia, né? As campanhas, né? Tanto no Senado quanto na Câmara de Deputados, como no Poder Executivo, né? Então, como é que vários países do mundo resolveram esse problema, né? Com financiamento público, com proibição de financiamento de empresas para campanhas eleitorais. E nós perguntamos a sua opinião. A gente quer saber o que pensam os nossos bancários aqui da nossa base, associado ou não, o que você pensa sobre isso, né? Porque hoje a gente vê, o Congresso Nacional tem mais de 200 deputados
que são ligados ao agronegócio. Imagina, o ano passado nós tivemos que fazer uma luta muito grande contra a aprovação de um projeto de lei que liberava a terceirização, que era o 4330, que ia impactar no Congresso, no Banco do Brasil e na Caixa também, nas empresas públicas, porque podia contratar sem concurso, né? Então, nós fizemos uma luta, nós fizemos paralisação aqui na Avenida Paulista mais de uma vez. Nós paralisamos a atividade o dia todo. Nós fomos para o Congresso Nacional, lá conversar com todos os deputados, disputar com os deputados. O Bezoini, que era deputado nessa época, nos ajudou bastante a segurar a aprovação desse projeto, que passava lá na CCJ, onde ele foi presidente da CCJ, segurou a aprovação do projeto. Depois que saiu da presidência, ajudou na articulação com outros deputados de outros partidos para que isso não fosse aprovado, e todo o processo de mobilização nos ajudou bastante. A gente pergunta também sobre os meios de comunicação, porque, olha, nós temos o tempo todo, né? Nós temos dificuldade. Você não fala mal de banqueiro, de banco, né? Num canal de televisão. Já teve anúncios nossos rádio. recusados, né? Esse ano mesmo nós tivemos uma campanha contra as demissões do Santander, e teve uma rádio que falou que não aceitava a campanha porque não podia falar mal do Santander, né? Então, esse é um problema. Nós queremos democratizar os meios de comunicação, né? E aí a gente pergunta qual a sua opinião sobre o assunto, porque nós queremos saber o que os bancários da nossa base pensam, né? Não para falar, inclusive, o que vocês pensam, né? Aí a gente pergunta sobre outras questões da campanha, como é que você pretende participar. E aí, para finalizar, tem uma pergunta aqui de um bancário que ele diz o seguinte: boa noite, gostaria de saber o motivo da cobrança de juros elevados nos empréstimos para funcionário do BB. Porque não é pauta negocial com o banqueiro. Nossas taxas são mais elevadas que o convênio do TJSP. Os funcionários do Banco do Brasil buscam a menor taxa dos convênios de empréstimo para equilibrar suas contas. Marcos. Na verdade, isso já é uma pauta, né? Quem tem que responder por que o banco cobra uma taxa de juros tão alta teria que ser o banco, que se nega, né, assim como os outros bancos, a atender a reivindicação que está na minuta da categoria. Ganhar dinheiro, inclusive, os lógico, né? Isso não é novo, não. Né? Isso é antigo. E essa reivindicação de você reduzir a taxa de juros não é nova. Ela está na nossa minuta, todo ano a gente pega na minuta, está na pauta, discutimos ponto a ponto. Algumas coisas a gente consegue avançar, algumas coisas a briga é dura, né? E o banco fala assim, não faço isso mais nem morto. E aí você tem que buscar outras coisas. Agora, se eu tiver que abrir mão dessa proposta para um aumento real, não tenha dúvida, aumento real é melhor do que reduzir taxa de juros, né? Então, é um processo, é complexo, o processo de negociação não é uma coisa fácil, envolve uma categoria grande e, do outro lado, os banqueiros que são o setor mais poderoso, talvez, do Brasil e do mundo, né? Que é agora transnacional, né? Mas olha, ele está falando aqui que tem convênio, o Banco do Brasil faz convênio com né, Tribunal de Justiça, por exemplo. Os funcionários do Tribunal de Justiça têm uma taxa de juros menor do que cobra. Acho que esse é um excelente exemplo para usar na mesa de negociação. E cobrar do banco, gente, tem que cobrar, porque realmente nós tínhamos um problema aqui com bancos que cobravam cesta de tarifa de funcionário, quer dizer, tarifa de manutenção de conta corrente. O cara é obrigado a abrir uma conta corrente para receber o salário e tinha que pagar tarifa de manutenção de conta corrente. E a gente foi pautando e derrubou várias dessas No Banco do Brasil foi conquista de campanha salarial, não ter cobrança de tarifas, né? O Banco do Brasil é uma conquista da campanha salarial, exatamente. Agora tem que negociar essa taxa de juros, porque realmente, né, negociar o aumento salarial eu acho que é a prioridade, né? Negociar mais contratações, entendeu? Agora, obviamente, negociar a taxa de juros que está sendo cobrada dos funcionários também. Bom, então, gente, nós vamos encerrando aqui o nosso momento bancário e esperamos nos ver aí nessas reuniões nos locais de trabalho, né, nas assembleias, na campanha salarial desse ano, na campanha específica aqui dos funcionários do Banco do Brasil, dos empregados da Caixa. Esperamos ver você participando ativamente, né, porque é assim que a gente faz uma campanha vitoriosa. Estamos certos que, né, nós temos um ano importante, né? Um ano importante para o país, importante para a América Latina, um ano importante na nossa campanha, porque eu acho que a gente tem condição de fazer uma das melhores campanhas salariais que a gente já fez nesses últimos anos. Se você participar, tenho certeza que nós seremos vitoriosos. Grande abraço e até o próximo Momento Bancário. Boa noite.